Então, mas voltando ao que você perguntou, quando a gente faz ali a ficha, vamos colocar assim, né, grotescamente falando, geralmente o ponto ápice é desentendimento familiar, vindo às vezes de um divórcio, de uma traição, principalmente nos homens. Isso é Um homem reincidente. traído, ele vai para a rua com mais Reincidente, frequência. Geralmente porque ele não quer estragar ali a residência que é dos filhos, né? Não quer cometer uma tragédia. Não quer, exatamente. É impressionante isso que você acabou de falar, Maurício. Muitas vezes falam assim, eu sei que aqui é pior para mim, mas é melhor para eles. Porque se eu estivesse lá, talvez nem eu estaria aqui mais. Então, assim, é o que a gente mais escuta dos homens. E das mulheres, geralmente são mulheres que já nasceram com a família destruída. A mãe geralmente passou a mão, às vezes, nos filhos e foi para a rua. Ela já nasceu ali na rua. Ou ela foi abusada sexualmente dentro de casa e para não ter onde ir, por não ter famílias que acreditaram, às vezes, se você está em casa, se isso aconteceu com você, por favor, procura a ajuda de alguém, mas não escolhe o caminho da rua. Porque às vezes elas vão para a rua por um abuso e eles se envolvem com a droga, se envolvem com o crime e só vão se envolvendo. Um abismo chama outro abismo. E aí os filhos já nascem ali e essa corrente não cessa, não finda. Já nascem ali crianças Agora, que a gente cuida. Vocês têm dados, por exemplo, de recuperação, né? O índice de êxito nesse processo de recuperação, tem alguma informação já, alguma pesquisa falando a respeito disso, Cíntia? Você que está lá no êxito talvez possa ter essa informação de pessoas que se recuperaram de fato, que saíram da rua, voltaram para os seus lares ou não voltaram para os seus lares, mas construíram uma nova vida? Você tem algum índice a respeito disso? Olha, na verdade, números, essa até é sempre uma pergunta que nos é feita, mas nós não temos assim, dados estatísticos, né? Mas, infelizmente, um número que a gente observa que consegue, de fato, dar uma mudada é menor do que nós esperávamos, porque envolve uma série de questões, né? Algumas pessoas, por exemplo, pela perda desse vínculo familiar, que eu acho que de fato é a maior razão para a ida das pessoas para a rua, seguida da droga, e às vezes junto, né, uma em consequência da outra, muitas pessoas, embora consigam retomar a vida profissional, retomar essas questões, a quebra do vínculo não restaurado acaba pesando muito e elas não dão conta de continuar, né, seguindo na caminhada em função desse distanciamento da família. Isso é algo que tem pesado muito. Bom, então quer dizer que vocês são pessoas que têm esperança, né? Porque quando você pensa, estatisticamente falando, o resultado, o êxito do trabalho, ele é pequeno não por culpa de vocês, mas por causa exatamente da opção das pessoas. Sim. Então vocês fazem um trabalho pela fé mesmo, né? Crendo que em algum momento Deus vai tocar num ou no outro e ele vai cair em si e vai ter a vida transformada. Sim, e os casos que conseguem ir adiante, que conseguem ir adiante imediatamente, porque a longo prazo a gente não sabe, né? Porque Sim. são como sementes. E de Sim. repente a pessoa não deu conta num dado momento, mas aquilo ali não foi desperdiçado. E o ser humano é muito surpreendente, Sim. né? Num dado momento consegue despertar e consegue fazer uso daquilo que aparentemente não teve um resultado, mas a longo prazo pode ser produzido, mas que é um trabalho de fé, né? E pensando assim, não no número, mas na importância daquele que conseguir se recuperar. É fato. Semiramis, eu queria até fazer uma pergunta na questão da violência contra o morador de rua. Você tem algum dado sobre isso? Você podia falar um pouco sobre isso? Como acontece? Por quem acontece? Os dados sobre isso? Porque a gente sabe que isso constantemente também é noticiado, a violência contra aquele que mora na rua. Então, Maurício, dentro disso, 3 pontos interessantes que a gente vive a realidade disso. Primeiro, o homossexualismo feminino que a gente depara. Eu já conversei com inúmeras mulheres que eu sento, eu gosto de sentar com eles ali no chão, e às vezes eu compro alguma coisa pra gente lanchar, pra gente ter uma abertura maior. E 3 fatos sobre violência me marcaram, assim, absurdamente. O primeiro, 2 moças que eu conversei, lindas, e com o trejeito completamente masculinizado. E eu conversei com elas e falei, olha, o que levou você, além de vir pra rua, buscar homossexualismo, isso já desde criança? Ela virou pra mim e falou assim, não, eu não sou homossexual. Eu me trajo, assim, para me defender aqui na rua. Porque se eu for feminina como eu sou, e se eu estiver de forma feminina exposta, eu sou abusada. E não pelos moradores de rua. Geralmente por pessoas que estão ali passando
e às vezes tem uma situação de embriaguez e retornam para casa. E as mulheres têm que se trajar de uma forma masculina na rua para não serem abusadas. Então, esse foi o primeiro que eu me choquei. Meu Deus. O segundo, existem certas pessoas que, além dessa dependência química, ela tem uma demência, um fato biológico, que também é necessário ser tratado. Quando eu me converti, uma das áreas que foi primordiais para ter um efeito excelente na minha caminhada com Cristo foi tratar com o psiquiatra, doutor Cristiano, um psiquiatra assim, de Deus, já teve com cristão. A gente aqui, Ai, ama a vida. Nossa, é uma bênção. Porque é um trauma que aconteceu e mais Sim. utilização química, não no seu caso, mas quem mora na rua já, a utilização química desenvolve. No meu caso também, tá? Também. Mas que bom que você está completamente recuperada. Vamos juntar já os testemunhos. Ela está dando o testemunho dela Graças em a Deus. gotas. Ela está dando o testemunho em gotas aqui. A gente vai ter que trazê-la aqui para fazer o testemunho completo. Enfim, então assim, são pessoas que têm um distúrbio. Aí o que acontece? Às vezes o caso de esquizofrenia na rua é muito constante. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa está ali na rua, não é por droga, não é por álcool, mas também por isso. E aí ela encontra uma pessoa que está ali por uma outra ocorrência, mas que a mente está completamente lúcida, ela entra em conflito. O caso de navalhadas, de pessoas que moram na rua, que vêm falar assim com a gente, olha, eu quero participar desse grupinho, mas eu fui ameaçado. Um morador de rua fala isso pra gente no momento da célula. Então, tem como você encontrar comigo tal horário depois, para eu ouvir da palavra? Porque o fulano, o qual eu vendo droga para ele aqui na rua, me disse que se eu participar, ele vai cortar minha garganta, ele vai cortar meu rosto, ele vai me dilacerar, ele vai fazer alguma coisa comigo. Então, assim, o primeiro, o homossexualismo induzido por causa da agressão feminina. O segundo, a pessoa que quer sair daquele meio, mas espiritualmente e mentalmente ela é oprimida. E o terceiro caso da violência é a higienização, né, que a prefeitura até propôs aí um tempo atrás por causa da Copa, o qual pessoas ligavam, eu deixo meu telefone com os moradores de rua, eles têm meu contato, livre contato, e às vezes eles param no orelhão e me ligam, fazendo denúncias. Olha, acabou de parar uma Kombi aqui. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que isso é uma polêmica que gera um programa, ou dois, ou três, mas o próprio Estado em si coage essas pessoas para criar um visual para limpar turístico, a cidade, um né? visual turístico. Entre aspas, limpar a cidade. Então, são três focos que chocaram. O assunto ele é sério, polêmico, extenso. A gente não consegue realmente tratar todo o assunto num programa de poucos minutos. A gente quer já agradecer a participação de vocês aqui, Semília e Cíntia. Os contatos de vocês estão aparecendo na tela, o Ministério Acolher está ali já, o Ministério Êxodo também da Fundação Oasis, né? Deixe suas considerações finais, por favor, gente. Sim. Pastor, eu gostaria de falar sobre essa violência, porque às vezes nós pensamos muito na violência que acontece entre os moradores, essas que foram pontuadas, né? Mas existe uma violência que eu considero extremamente perigosa, que é a violência velada, que é a que é feita pela sociedade, né? Porque as pessoas em situação de rua, elas ocupam um lugar de forma muito interessante, paradoxal, porque estão à margem da sociedade, mas estão dentro dela. E é perturbador para a sociedade, né? Então, assim, causa um desconforto para as pessoas virem os outros naquela situação, se sentindo ameaçada, e existe uma violência velada, que nós, enquanto igreja, sociedade, não podemos fechar os nossos olhos e nem, assim, barrar uma reflexão nesse sentido, né? Porque é muito importante. Nós vemos aí uma série de ações que acabam tratando com indignidade essas pessoas, assim, dotadas de direitos, como aquelas que moram em residências, têm endereço fixo. E não tudo. só direitos civis, mas direitos espirituais conquistados também por Jesus. Exatamente, exatamente. Se a gente olhar para o Evangelho, esse é o Evangelho de Jesus, o Evangelho que ressocializa, né? A gente vê aquele rapaz do Gadareno, que era completamente marginalizado da sociedade, atingido até por espíritos malignos. Jesus chega, liberta ele, e ele se apresenta depois de alguns tempos, já vestido adequadamente, tudo tranquilo, ou seja, esse é o ministério do Evangelho de Jesus de verdade. E Semília, suas considerações Então, finais, na verdade, por favor. a minha consideração final vai ser meio que uma exortação, né? Porque não tem como a gente tratar desse assunto com sorrisos sem chegar no momento das lágrimas. Então, eu quero convidar a igreja, eu quero conversar com vocês pelo seguinte: não precisa você ligar para um pastor, você ligar para um ministério para falar assim, o que eu faço com o morador de rua que está aqui na porta da minha casa?
Meu irmão, as consequências sociais é algo que você pode buscar depois. Mas você tem em Cristo condições plenas de fazer um efetivo ali na hora. Se ajoelha ou levanta essa pessoa, porque eu costumo falar o seguinte: quando você está tratando com pessoas, você se ajoelha para falar com ela no nível dela, ou você a levanta para trazer ela para o seu nível. Então, o desigual não dá. Então, por favor, faz uma oração, pergunta para ela o porquê que ela está ali, conversa. Essas pessoas são carentes de serem ouvidas. Não tenha medo. Eu sei que é difícil, às vezes essas pessoas trazem para a gente uma espécie de ameaça, porque elas olham pra gente, talvez de uma forma que a gente não está acostumado. Eu entendo, talvez você está aí me assistindo agora falando assim, mas eu não consigo. Eu também não conseguia, meu irmão. A gente só consegue por causa de Cristo Jesus, mais ninguém. Então, por favor, se você está vendo alguém perto de você, quiser ligar, quiser trazer, levar na sua igreja, para trazer um treinamento, amém, pode convidar. A gente tem uma equipe toda que pode ir aí, ver qual é a situação da sua cidade. Eu tenho feito trabalho lá no Amapá com também essa população, com esse foco que é diferente, mas é uma linhagem bem próxima. Mas se você está aí agora nos assistindo e está pensando o que você pode fazer para essa pessoa que você passou com o seu carro, ora por ela, ora com ela, oferece a palavra, porque é a palavra que liberta. Então eu quero deixar isso, porque entre nós temos consciência de que isso pode acontecer, mas muitas pessoas que estão dentro da igreja e às vezes em casa não acreditam que podem fazer alguma coisa. E na verdade, Lagoinha, por exemplo, tem 54 mil membros. Nós temos 2 mil moradores de rua. Quase 57, te corrigindo. Ai, me perdoa, me perdoa. Você está bem mais atento que eu. Então, mais ainda, 57 mil membros e 2 mil moradores de rua. Então, isso acaba deixando a gente, às vezes, até triste. Porque, gente, o que o Ministério Acolher faz na rua, a gente não leva casa para eles, não constrói casa imediato, a gente não tira eles da rua de imediato, não faz nada disso. Mas o caso que eu estava comentando para encerrar, já aconteceu da gente pregar num dos dias dos sábados sobre conversão, sobre inferno, sobre Apocalipse, onde frisa isso, sobre almas não salvas. E aí a nossa irmã, que já estava 2 meses caminhando ali conosco, passou mal naquele momento, nós corremos com ela pro PA, que é a UPA que está ali do lado do João 23, que nos atende maravilhosamente bem. E ali naquele momento ela faleceu. Uau. Ela acabou de aceitar um apelo. A nossa irmã Regina, que até apareceu uma das fotos ali, ela aceitou o apelo, ela confessou Jesus como Senhor e Salvador e faleceu naquele dia. Ou seja, quantas pessoas vão precisar morrer sem salvação para a gente entender que às vezes o que está ali na rua com uma oração já é salvo. E também no dia da volta de Jesus ele vai perguntar, né, se você fez alguma coisa para os pequeninos. E você dizer para ele que não alimentou, não saciou a sede, não vestiu o nu e etc e tal, nós não teremos parte com ele. Então, você possa se conscientizar a cada dia, como foi dito aqui, você não precisa fazer um mundo de coisas, né? Nem levar essas pessoas para dentro da sua casa, mas o mínimo possível, como diz lá em Tiago, nós lemos essa semana aqui no programa, né? Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Mais uma vez a gente agradece a vocês, não é? Que Deus abençoe o ministério de cada uma de vocês. Vocês estão convidados, tá? Para ir lá todo sábado. Será um prazer. Sábado, 9 da manhã. Queria convidar vocês, às vezes, se quiserem fazer alguma imagem lá, o pessoal é super tranquilo. A produção vai programar com vocês para a gente ir, com certeza. Eu teria o maior prazer em com vocês também. Tenho certeza que Maurício e Luciana, sim.